Oi, colegas, como estão vocês? Esse vídeo é um vídeo random, pessoal, que eu vou falar um pouquinho de mim como a escritora amadora que eu sou. Que na verdade, eu escrevo há muito tempo. Sabem aquela máxima, quem lê muito escreve bem? Bom, eu escrevo. Dizem que eu escrevo, eu acho que eu escrevo bem, né? Não dizem, que eu não mostro meus textos particulares, que não as resenhas pra muita gente. Mas até que quem já leu alguma coisa gosta. Enfim, eu tô fazendo esse vídeo só pra botar umas coisinhas pra fora que eu estava pensando hoje. Muito deu vontade de gravar. Eu espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, digam: Camila, para, não grava mais vídeos assim que eu paro. O que eu ia dizer mesmo? Sobre o que eu escrevo. Bom, esse ano eu resolvi, finalmente, começar a publicar, mesmo que na internet, porque a minha intenção é ter livros físicos, claro, pra ficar na estante, lindos, maravilhosos. Mas esse ano eu resolvi publicar na internet o que eu escrevo. E eu comecei pelas poesias porque são textos que já estão prontos há anos. Eu escrevi minhas poesias. Foram muitas, eu pensava que eu tinha menos poesias escritas. Quando eu juntei tudo pra começar a pôr no Notepad, que eu contei que dava 60 e poucas, eu fiquei chocada, gente. Eu fiquei, meu Deus, eu escrevi tanto assim. Uau! Enfim, eu escrevi na época, em 2007, por aí. E nunca mais escrevi, porque poesia não é exatamente o que eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever prosa. Isso aqui tudo é coisa que eu já escrevi. Tem mais coisa daqui, assim. Porque eu estou trabalhando. Todos são trabalhos em andamento. E eu vou falar um pouquinho deles. Porque eu estou com vontade. Eu tenho... Opa, isso aqui não é prosa, isso aqui é poesia. Poesias que não estão publicadas e não serão publicadas. Algumas têm a ver com uma das minhas prosas e as outras são as que eu resolvi que é melhor não publicar. Deixa quieto. Eu tenho 4 textos em prosa, em vários estágios de andamento, em várias quantidades de páginas diferentes. Na verdade, são 5, mas tem um que eu comecei na mesma época das poesias, por volta de 2007, e abandonei, e eu não tenho planos de pegar de novo, porque é o que eu menos gostava de escrever. Na verdade, eu comecei, nem lembro mais por que eu comecei, qual foi a ideia que veio. Mas enfim, esses outros 4 já são xodozinhos, e eu tenho um xodó maior de todos os 4, que é o que eu comecei a escrever primeiro. Que eu comecei, vejam bem, é o maior. Já tem 4 capítulos em teoria prontos e o 5º começado. Mas eu parei aí deve fazer uns... A última vez que eu mexi nessa história, acho que foi em 2012, por aí. Então já faz tempo. E eu comecei a escrever na 7ª série do ensino fundamental. Eu fiz a 7ª série do ensino fundamental em 2002. E eu comecei a escrever só a minha história sozinha, mas eu comecei a escrever porque a Larissa, que aparece aqui no blog vez ou outra, estava escrevendo uma história. Na época foi a época que eu comecei a me apaixonar por Harry Potter, toda aquela coisa de magia e tal, não sei o que. E eu tinha que criar uma história, começou a vir na minha cabeça, eu comecei a botar no papel uma história com magia. O nome, eu não tenho planos de mudar, porque, enfim, nunca veio outro nome na minha cabeça. É Icarina e os Guerreiros da Luz. Mas eu não vou nem falar muito, porque ela tá parada há anos, apesar de ser o meu maior xodó das que eu escrevo. Eu tenho muito carinho por essa história, mas não sei no que vai dar. Eu sou assim, na verdade... O vídeo é mais pra eu falar das minhas manias de escritora amadora. Deveria ser. Eu não estruturo a história antes de começar. Eu começo do nada, geralmente. Vem uma ideia e eu, vamos começar a botar no papel. E eu vou desenvolvendo de acordo com a inspiração vindo, entendeu? E de vez em quando eu pego de volta de novo, escrevo mais um pouco, aí eu paro, começo outro, e é por isso que eu tenho vários trabalhos em andamento e nada terminado.
Eu sei. Bom, essa é uma das minhas manias. Eu escrevo quando dá na telha. Eu não tenho disciplina nenhuma. Apesar de que desde a semana passada eu tenho escrito um pouquinho, pelo menos todo dia. Mas não é dessa história, é de outra. Eu gosto de Fazenda. É a minha história, a segunda maior. Mas não tem nem divisão de capítulo nem nada ainda. Eu tô só escrevendo quando dá vontade, quando é ela que fala na minha cabeça. Porque é engraçado, gente. É uma outra coisa que eu queria muito, muito botar pra fora. Alguém explica pro meu cérebro e pra minha criatividade que seria melhor focar numa história de cada vez, ao invés de estar escrevendo uma e pensando na outra. É sério, gente. Eu tô aqui desde a semana passada que eu peguei de novo a história da Eduarda e do Guilherme. Porque essa eu explico já, eu tô reescrevendo tudo, basicamente. E eu comecei a pensar em pegar e Karina de novo. Mas não dá, gente, eu tenho que focar não só. Eu estou me mantendo focada em Duda e Guilherme. Mas sabe que a cabeça fica querendo ir na outra e eu fico, filho, para, amigo. Vamos focar numa de cada vez. Resolver uma de cada vez que uma hora a gente acaba todas. Enfim, essa outra, a segunda maior, não tem título ainda. Eu chamo de Alazão porque tem a ver com cavalos. E é só um nome pra eu saber de qual história que eu estou pensando. Eu faço esses links. Assim, né? A Karina e os Guerreiros da Luz é Karina. Essa é a Alazão. Os personagens principais são a Valentina e o Vitor. Os dois têm fazendas. E a história é toda no interior. Com rodeio. Eu nunca fui num rodeio, gente. Mas eu já fui em vaquejadas, que eu sou... Meu pai é do interior, então eu fui em vaquejadas. Apesar de não ter... De o rodeio que eu penso nessa história e a vaquejada não ter muita coisa a ver... É o mesmo universo no fundo, né? Então, enfim, foi essa minha vivência de criança que me inspirou a começar a escrever essa história. Mas não é dela que eu vou falar mais, porque não é a que eu estou escrevendo no momento. As que eu estou mexendo... Cadê a primeira página? Calma. Perdi uma folha. Em algum lugar. Bagunçou. Achei. Gente, crise. Momentos de tensão. As duas histórias que eu estou planejando, quem sabe, terminar daqui pro final do ano. Esse ano esse ano não. Desde o mês passado que eu estou focando mais nessa minha disciplina que eu não tenho, pra ver se eu ganho. São duas histórias que surgiram, na verdade, de concursos de conto para coletâneas. Foi assim. Em 2012, teve tipo um concurso, né? Você escrevia um conto, enviava para a editora e ela ia selecionar uns contos para uma coletânea específica. Nesse ano, isso foi 2012, foi que surgiu a história da Duda e do Guilherme. Eu escrevi um conto lá e não entrei na coletânea. E eu escrevi em primeira pessoa, mas eu não consigo gostar muito de contos. Eu gosto de ler até, mas quando eu tô... sempre tem mais coisa pra falar, sabe? E aí a história da Duda e do Guilherme tava fechadinha, terminada, mas faltava tanta coisa que eu queria falar que eu estou reescrevendo. Essa é o meu trabalho em andamento, que eu vivo mexendo nele desde que eu escrevi, foi muito engraçado. Eu acho que eu mandei pra coletânea e uma semana depois eu tava mexendo em algumas coisas. Isso é a primeira página. Deixa eu ver se dá pra vocês visualizarem. Tá toda escrita. Por que tá tudo impresso? Porque apesar de eu escrever bem no computador, a coisa fluir, é outra mania minha. Quando vai acumulando muita página, tipo, chegando já em 20 páginas de Word, eu começo a ficar agoniada, que eu já não acho mais o que eu tava escrevendo, o que é que eu queria achar. Aí eu tô aqui escrevendo, mas eu quero lembrar de um detalhe lá, e aí eu volto. Aquele negócio de voltar cursor me dá agonia. E aí eu imprimo tudo, porque eu prefiro trabalhar
à mão. Caderninhos, muitos caderninhos. Essa aqui... Aí essa história da Duda e do Guilherme tá sem título, por quê? Porque na época do conto, eu tive que pôr um título claro, e eu não gosto do título que eu pus. O título é Ficção e Realidade. Tem a ver? Tem! Mas eu nunca gostei. Eu tenho problemas com títulos, então eu ainda não sei o título dessa história. Por enquanto eu chamo de Duda e Guilherme, porque é o casal, claro. Porque é romance. Todas as minhas histórias têm romance. Meu estilo preferido de ler é romance. Então imaginem que a pessoa vai escrever romance. Romance leve. E a outra história também surgiu de conto pra coletânea. Na verdade, foram 2 contos que eu escrevi pra uma coletânea de 2013, se eu não me engano. E eu escrevi 2 contos pequenininhos, totalmente independentes um do outro. E aí depois de um tempo, olhando, lendo um, lendo outro, cara, elas podiam ser irmãs. Minhas personagens principais sempre são as personagens que eu penso quando eu penso na história, são as mulheres. Elas meio que têm muito de mim, aquela coisa. Eu acho que todo escritor bota na sua obra algo de si. E as minhas personagens eu acho que tem um bocadinho de mim. A maioria delas, pelo menos. E aí, eu peguei o conto da Morgana, peguei o conto da Samantha, são 2 das personagens, e cara, elas funcionam como irmãs. Por que não botar mais 2 irmãs na história? Então, um dos meus outros planos de livros para o futuro é... Esse tem título, e eu gosto do título, então é provável o que vai ficar. É Raros Amores. E são 4 irmãs. Cada uma vai ter sua parte na história. Eu planejo um livro só. Gente, eu tenho tanta agonia com livro com série, que hoje em dia só se lança série. que eu fico pensando em fazer livros individuais. Porque, é sério, vocês me entendem, eu tenho certeza. São 4 irmãs. A Morgana, a Beatriz, a Luísa e a Samantha. Eu não sei ainda em que ordem vão ficar as histórias, eu só sei que a Morgana é a primeira. E a mais nova. E depois eu vou contar as outras 3. Já tem algumas coisinhas escritas, mas muito pouco. O que mais tem coisa escrita é o da Morgana, porque tem o conto que eu estou adaptando para aumentar. A Samantha é a outra que tem mais coisa escrita, porque tem o conto base já. E a Beatriz eu já tenho várias ideias pra ela. A Luísa é a que eu menos tenho ideias. Como se não bastasse eu ter 4 histórias já cheias de coisa feita, porque quando você junta dá muita coisa que eu já fiz, eu acho pelo menos. Por exemplo, a Duda e o Guilherme, que é a que eu tô repaginando inteira, porque era em primeira pessoa e eu tô mudando pra terceira pessoa, porque eu prefiro a perspectiva de narrador onipresente do que narrador personagem, narrador protagonista, na verdade. Ela já tinha 20 páginas de Word, então tem bastante coisa. Raros Amores, se juntar tudo, dá umas 20 páginas. A Alazão, que é a que eu chamo carinhosamente de Alazão, mas não sei que nome vai ficar depois, já tem mais de 30. E Karina tem 5 capítulos, são 50 e tantas páginas. Como se não bastasse tudo isso, 2 semanas atrás, 3 mais ou menos, eu estava aqui, do nada veio na minha cabeça, Maia. Maia é um nome que eu gosto, pessoalmente. Como eu disse para um amigo meu, eu escolho o nome de todos os meus personagens, são nomes que eu gosto. Não tem muito aquela coisa de, eu quero só nomes brasileiros. Não, eu vou escolhendo nomes que vem vindo na minha cabeça, que eu gosto e tal. E aí veio Maia. E aí eu assisti a novela das 7. Benjamin é um nome tão bonito. Benjamin com Maia, isso é a minha cabeça funcionando, tá, gente? Prestem atenção. Benjamin com Maia dá um casal legal. Vamos escrever uma história de Benjamin com Maia. De onde vem Maia? De onde vem Benjamin? Benjamin ainda não apareceu na história, porque eu estou escrevendo num caderninho pequeno. Esse tem o quê? 2 páginas de Word, eu acho. Mas eu já tenho várias ideiazinhas. Gente, por quê? Por que eu não consigo focar só numa, gente? Alguém me explica. Alguém mais escreve e passa pela mesma coisa que eu. Porque, na verdade, é isso o sentido desse vídeo, pra mim. É botar pra fora
essa minha gama de ideias que ficam, vai uma, volta outra, e vai, vem, não sei o que, eu não consigo focar numa só. Mas eu tô tentando. Gente, me deem forças. Por favor, digam, Camila, escreve só isso. Se você, não sei. Eu tô fazendo esse vídeo assim, totalmente do nada, sabe? Deu vontade de fazer o vídeo, eu vim fazer o vídeo. Eu espero que vocês gostem, que eu não tenha falado rápido demais, porque eu falo muito rápido quando eu tô empolgada. E que vocês me entendam. Me deem conselhos, sei lá. Só digam alguma coisa, não digam nada. Enfim, eu vim só botar pra fora esta minha vida de escritora amadora maluca, porque eu sou muito doida. Eu me acho muito doida. É sério, gente, eu tô aqui do nada, às vezes eu tô dormindo. Gente, eu tô dormindo de boas lá, mó sono. Ei, acorda, vai escrever, porque eu estou aqui querendo sair. É sério, gente, eu já acordei do nada no meio da noite e tive que pegar um caderno pra escrever, porque veio a ideia. Sério! A Lazão veio numa noite dessas de insônia. A Valentina começou a vir na minha cabeça a personagem numa noite dessas de insônia. É um caso muito sério, gente. Tem tratamento. Eu não sei se eu quero me tratar, mas tem tratamento, será? E eu tô focada em Duda e Guilherme, como eu já disse várias vezes no vídeo, porque esse vídeo tá cheio de repetição pelo jeito, porque eu tô falando completamente do que vem eu falo. Mas eu tô bem focada. Eu já consegui alterar bastante coisa do começo da história. Claro, no que já tinha escrito do conto que tava em primeira pessoa e tal, eu tô na segunda página ainda de alterações. Mas a vontade, o foco de fazer isso veio de um jeito que eu acho que vai finalmente sair. Eu espero conseguir concluir uma história até o final desse ano. Publicar não garanto, mas concluir, sabe? Eu quero escrever um livro inteiro até o final do ano. É sério, gente. O meu maior sonho, eu acho, é publicar um dia. Então, eu tenho que terminar de escrever, né? E é isso que eu vou tentar esse ano. Terminar de escrever. Pelo menos uma coisa. É isso. Vou parar de encher o saco de vocês. Eu não sei nem quanto tempo de vídeo tem. Não deve ser muito, porque eu falei muito rápido. E se vocês não gostarem do estilo do vídeo, digam que não faça mais. Se vocês gostarem, digam que não tem problema se der na telha de fazer algum outro dia, outro vídeo assim, totalmente random, falando de mim, falando besteira, eu farei. E é isso. Eu acho que vocês não entenderam muita coisa do que eu falei. Desculpem. E eu espero logo conseguir escrever mais de Duda e Guilherme e trazer pra vocês novidades, quem sabe. Talvez até do livro de poesia. O livro de poesia, na verdade, eu vou ver se eu termino de publicar inteiro no Wattpad até a próxima semana. Porque tá tudo escrito, eu só tô botando lá. Só que eu tô botando aos poucos. Eu acho que eu vou, daqui pra próxima semana, botar tudo que falta. Falta, eu acho que umas 20 poesias por aí. E aí eu faço aquele post que eu falei de falar do livro completo e tal, alguma coisa assim. Ou talvez eu convença a Ana a ler todas as poesias e fazer uma resenha. Subornar a minha ajudante, minha companheira de blog. Que eu mesma falar do meu livro, né, gente? Eu vou puxar meu saco, claro, né? Enfim. Ela é minha alpha header. Ela aceita ser minha alpha header. Mas eu ainda não passei Duda e Guilherme pra ela. Eu tinha passado o começo de Maia e Benjamin. Mas eu resolvi suspender Maia e Benjamin, até porque não tem quase nada pensado pra essa história mesmo. Eu comecei a escrever bem do nada, não foi nem no meu estilo das outras, não. E logo eu espero começar a passar Duda e Guilherme pra ela. E quem sabe daqui pro final do ano eu publique, nem seja no Wattpad mesmo. Porque eu quero é publicar, gente. O meu maior sonho é ser uma escritora publicada. Eu deixo largar a vida de escritora amadora. Mas eu acho que isso não vai acontecer muito fácil, porque, sei lá, minhas manias de escritora são meio
fora de tudo que o pessoal que escreve já publicou alguma coisa diz que você deve fazer, mas não sei, se funcionar pra mim, né? Bom, é isso. Digam aí o que vocês acharam deste vídeo doido, desses desvairios de escritora amadora maluca. E até a próxima!